Apesar de controvérsias e de tentativas do governo de abafar o movimento, caminhoneiros afirmam que a paralisação prevista para o dia 1º de fevereiro está mantida para protestar aí principalmente contra os custos de transporte e o valor do frete. Apenas lembrando que um movimento semelhante foi realizado em 2018 com a adesão de milhares de trabalhadores do setor em praticamente todos os estados. O resultado foi o atendimento mesmo que parcial das reivindicações. Vamos falar novamente ao vivo agora com um dos líderes desse novo movimento, José Roberto Strigassi, que está em São Paulo. José Roberto, muito boa tarde para você. Obrigada mais uma vez pela participação no Mais Pecuária. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde a todos do programa Mais Pecuária. É um prazer novamente estar aqui com vocês. A greve de caminhoneiros está mantida para a próxima segunda-feira? Tá, a paralisação está mantida. Todos os caminhoneiros aí a nível Brasil está mobilizado para o próximo dia 1º, com certeza, fazer essa paralisação. Quais são as reivindicações, José Roberto? Olha, as reivindicações são 10 pautas que temos aqui em aberto praticamente desde 2018, né? É o piso mínimo do frete, é o CIOT para todos, e alguns projetos que foram lançados pelo governo, que a categoria entende que vai trazer muitos prejuízos, tanto para a categoria, quanto um impacto social muito grande para muitas regiões do Brasil, né? Também temos aí uma contratação direta, enfim. Mas um dos pontos principais que a categoria está reivindicando é o fim do preço internacional dos combustíveis, porque toda semana nós estamos sofrendo aumento nos combustíveis e a categoria não consegue mais trabalhar. Então a categoria está pedindo que nós tenhamos um preço nacional em todos os combustíveis, o fim do PPI, que é o preço de paridade de importação, e que possa haver um reajuste a cada 6 meses, semestral. E também uma reforma tributária nos estados em cima desses combustíveis. Essa é a principal pauta da categoria nesse momento, ok? E o que vocês esperam do governo? Olha, nós esperamos que o governo realmente olhe um pouco mais para a nossa categoria, né? Uma vez que a categoria praticamente na campanha dele apoiou ele, colocou ele lá dentro da cadeira, está na cadeira hoje, e no entanto a categoria está vendo que aparentemente o governo virou as costas para a nossa categoria. E a categoria chegou nesse momento, não é um momento paradista para prejudicar o governo ou contra o governo, pelo contrário. Eles estão reivindicando os direitos por lei, né? E pela sobrevivência, que a categoria não tem como trabalhar mais com essa situação, com esses preços do frete e com o preço absurdo dos combustíveis e dos insumos, né? Pneus, óleos lubrificantes, que aumentou mais de 100%. Então a categoria não tem mais condições, chegou no limite novamente. Você disse pneus, na semana passada o governo zerou a tarifa de imposto de importação de pneus. Isso como tentativa de baixar os preços. A iniciativa, na sua avaliação, é suficiente para derrubar o custo de transporte? Não, na minha avaliação não. Por quê? Com essa atitude, ele reduziu, infelizmente, para nós aqui, nós não vamos quase que receber esse desconto, não vai ter esse benefício. Pelo contrário, é capaz de ainda prejudicar mais a situação, porque uma vez que ele tira os impostos da importação, as nossas empresas nacionais produzem menos. Então os caminhoneiros vão ter menos viagem ainda aqui dentro do Brasil, porque vai deixar de puxar os insumos para produzir pneu nacional. Então, foi uma atitude para tentar ajudar, mas tem que ver o que vai ser os pontos negativos de uma situação dessa, né? Tá, e como que a outra coisa que ele fez para tentar... Oi. E como que está sendo as negociações com o governo? Houve alguma reunião, por exemplo, com o Ministério dos Transportes? Não, até agora não. Por quê? Nós estamos alertando para essa situação porque, infelizmente, tem algumas entidades,
né, que se auto-intitularam representantes da categoria em 2018 sem ter aprovação da própria categoria. E a categoria não reconhece eles como representante. E o governo só está dando ouvido para essa entidade que está lá falando que não vai ter paralisação. E a categoria está dizendo totalmente ao contrário. Então tem uma meia dúzia de entidades que está insistindo em dizer que não vai haver a paralisação. E o governo, as pessoas que têm condições de resolver, estão dando ouvido para essas entidades e não estão dando ouvido à voz da categoria. Eu acho que daí está cometendo um grande erro por parte dos administradores do país e não querer ouvir a categoria. E essas pessoas, essas entidades que estão indo lá desde 2018, 90% dos caminhoneiros não tem eles como representantes da categoria. Eles se nominaram representantes em 2018. Ok? Então aí está tendo um problema sério, e muito sério, ok? E as adesões à paralisação estão partindo mais dos transportadores autônomos ou as empresas de transporte também demonstram aí disposição de paralisar o trabalho na próxima segunda-feira? Não, por enquanto nós temos aí a adesão dos autônomos muito grande, né? Empresas, são pouquíssimas empresas que vão aderir ou que estão aderindo. É claro, né, que numa questão de um bloqueio, de uma paralisação, eles vão, quer queira ou quer não, vai acabar também ficando parado numa situação dessa, né? Agora tem outras entidades que já declararam apoio a essa paralisação, que também sofrem com o alto preço dos combustíveis e o sócio deles também acaba sendo o combustível. Nós temos aí os pescadores, os barqueiros, né, e outras entidades que dependem diretamente do combustível, está inviável também o trabalho deles. Então, eles já manifestaram apoio à paralisação do dia 1º da categoria. Essa paralisação pode ter também as mesmas proporções que a paralisação de 2018? Olha, eu creio que vai ter até mais proporção, porque hoje a categoria de 2018 aprendeu bastante, né, se profissionalizou mais, aprendeu mais com os erros que cometeu em 2018, com todas aquelas situações, e hoje está havendo uma conscientização maior da população a respeito desse problema do combustível, que a população começou a entender. E nós, tendo um combustível caro, encarece o frete, encarecendo o frete vai encarecer a cesta básica. Então, o aposentado, a dona de casa, no preço do botijão de gás e tudo mais, todos eles pagam por esse custo aqui. E todos nós não recebemos frete em dólar, nós recebemos tudo em real. O salário mínimo é real. Então, não tem por que a gente trabalhar com preço internacional em combustível, não existe. Então, nós temos que mudar essa política, porque foi colocada como uma medida interna em 2016, né, pelo então presidente da Petrobras, na época de 2016, para beneficiar importadores de combustível. E o povo brasileiro, nós caminhoneiros, sendo massacrados. E o nosso sócio majoritário é o combustível. Hoje, uma viagem de R$1.000 com um caminhão, 50% praticamente é combustível. Então não tem como a categoria sobreviver mais. Tá certo. José Roberto, muito obrigada pela participação aqui no Mais Pecuária. Seja sempre muito bem-vindo ao programa, tá? Eu que agradeço, Renata, agradeço a você, a todos aí os telespectadores. Estamos à disposição para trazer informações e esclarecimento para a população brasileira. Forte abraço a todos, uma boa noite. Tá certo. Boa tarde, boa noite para vocês. E desde o início de janeiro, caminhoneiros vêm ameaçando entrar em paralisação no dia 1º de fevereiro e repetir o que aconteceu em 2018. Entidades de autônomos vêm se organizando e cobram algumas medidas que viabilizem o transporte de mercadorias. Uma das reivindicações, como disse, é a constante alta de preços do diesel. A repórter Berenice Leite traz mais informações direto de Brasília. Por enquanto, nenhuma pista foi bloqueada e o tráfego de caminhões segue livremente. Mas a greve já tem data marcada para início, 1º de fevereiro. O movimento é encabeçado pelo Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Carga, que diz representar cerca de 40 mil caminhoneiros.
Dentre as reivindicações, os caminhoneiros pedem uma redução no preço do diesel, além da isenção para eixos erguidos nos pedágios. Pedem também um reajuste na tabela do frete, que estaria inviabilizando o serviço de transporte. Caminhão para vir de Natal a São Paulo e de São Paulo a Natal de volta é 16 mil de frete. Nossa! 13 mil fica no óleo diesel, 13 mil reais fica no óleo diesel, amigo. 1.050 no pedágio, sobra 1.950 reais para um caminhão rodar 6 mil quilômetros. Vocês estão entendendo a reivindicação da gente o que é? Um pneu de um caminhão custa 2 mil reais. Sabe quantos pneus tem uma carreta? 22, amigo, e só roda de 8 a 9 meses. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, já anunciou algumas medidas durante a live semanal do presidente, a fim de reduzir a tensão e evitar a paralisação. Essa redução faz parte de uma política, de diminuição de custo, uma política para melhorar a situação do caminhoneiro na estrada. Tem outras coisas importantes vindo aí, como, por exemplo, a gente já conversou, presidente, foi uma determinação que o senhor deu. Estamos revisando a norma de pesagem para ela onerar menos o caminhoneiro, para a gente ter menos multa em função disso, ser mais fácil, Então, acabando com o peso por eixo em veículos até 50 toneladas, aumentando a tolerância nos veículos que vão carregar mais. Em breve essa norma vai estar publicada. Apesar dos rumores de que há uma descentralização na categoria e que a entidade que está à frente da mobilização é pouco representativa entre os caminhoneiros, há uma preocupação, já que em 2018 a greve dos caminhoneiros parou o país. Durante 10 dias, as principais rodovias brasileiras foram bloqueadas, o que provocou um desabastecimento em geral. Representantes da categoria também deram um ultimato para o STF, para que definam uma data para o julgamento da tabela do preço mínimo do frete, que está parado no Supremo, e que a Petrobras abandone a política de equiparação dos preços dos combustíveis no Brasil aos do mercado internacional. De Brasília, Berenice Leite.